Glória a Deus. Aleluia. Shalom, shalom, queridos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa noite, em nome poderoso de Jesus. Seja abençoado no poder e na autoridade do nome de Jesus. Shalom significa nada quebrado, nada faltando, paz, saúde e prosperidade sobre a sua vida. Receba aí na sua casa paz, saúde, aleluia. Gleice, shalom, shalom, aleluia. Pessoal, nós estamos falando em uma série, falando sobre as portas de Jerusalém, as portas que foram reconstruídas em Jerusalém por Neemias. E nós estamos falando também que nós somos o templo do Espírito Santo nessa era. Então nós vemos uma restauração física que também tem um cenário profético nos dias de hoje nas nossas vidas. Hoje, eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O poder de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus, ela habita dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você carrega a presença de Deus. Você carrega a glória de Deus. Aonde você chega, a presença chega. Aonde você chega, a glória de Deus chega com você. Porque nós somos portadores da presença de Deus. Antigamente, no Velho Testamento, a presença de Deus, ela habitava em um templo feita pelas mãos do homem. Mas o desejo de Deus é que a presença dele fosse manifesta, que a presença dele habitasse dentro de mim e dentro de você. Por isso que nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos o tabernáculo, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O seu corpo é o átrio. Onde o tabernáculo tinha o quê? O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Então nós somos compostos por 3 dimensões. No seu corpo, o lado externo é o átrio, aonde acontece o sacrifício, aonde você sacrifica o seu corpo para fazer sacrifícios espirituais. Hoje nós fazemos sacrifícios, mas não sacrifícios mais de animais, mas os sacrifícios espirituais. Então o seu corpo, você sujeita o seu corpo, sacrifica o seu corpo para fazer sacrifícios espirituais. Você estar aqui hoje nesse culto, você está apresentando a Deus um sacrifício espiritual também. Você poderia estar em qualquer outro lugar, em qualquer outro canal, você poderia estar reunido em qualquer outra coisa, menos em um culto, menos recebendo a palavra de Deus, mas você decidiu estar aqui. E muitos de nós não temos vontade, às vezes, de estarmos no lugar certo, fazendo a coisa certa. Muitos de nós, nem todos os dias, eu tenho vontade de estar aqui ministrando a palavra para vocês. Mas eu sacrifico o meu corpo, eu coloco o meu corpo para ser sacrificado com sacrifícios espirituais. Então o meu corpo é o lugar, é o átrio, aonde se apresentava os sacrifícios no tabernáculo. E a minha alma é o lugar santo. Olha isso, gente, olha a dimensão do tabernáculo. Então a nossa alma é o lugar santo. E o nosso espírito é o lugar que habita no Santo dos Santos. É aonde o Espírito Santo de Deus se conecta com o nosso espírito. Então o nosso corpo sacrifica, a nossa alma transmite
para o nosso espírito aquilo que o Espírito Santo está falando, aquilo que o Espírito Santo está direcionando. Então a nossa alma é como se fosse um telefone, uma conexão, uma junção. Ela ouve a voz do Espírito Santo e ela transmite para o Santo do Santo, que é o nosso espírito. Por isso que se a alma estiver desalinhada, se a alma estiver fragmentada, desordenada, desorientada, ela vai transmitir para o espírito a voz de Satanás. Quem já ouviu a voz do inimigo aqui? Coloca nos comentários, quem já ouviu a voz do inimigo? Quem já ouviu assim, morra, ninguém gosta de você. Toma um veneno. Ninguém te ama. Ninguém te ama. Então é a voz do inimigo falando a sua alma, e a alma transmite isso para o espírito. Por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, a nossa alma precisa sair dos cativeiros. A nossa alma precisa sair das prisões que ela se encontra. Satanás, ele em todos os traumas, em todos os eventos traumáticos da sua vida e da minha vida, ele pega fragmentos da nossa alma e leva para o inframundo, para o inferno, para assolar as pessoas. Então não é a sua alma por inteira que vai sendo levada por ele, são fragmentos da nossa alma. E isso o inferno começa a acessar, a falar na nossa alma, e a alma transmite isso para o espírito. Muitas pessoas que nasceram para o sucesso aqui, todas nós nascemos para o sucesso, mas tem muitos que têm medo do sucesso, tem medo de avançar, tem medo de empreender, tem medo de avançar no ministério, tem medo, porque a alma está encarcerada. E a voz que está sendo transmitida para o espírito é a voz do inferno. Não é a voz de Deus. Existe um medo que todos nós temos, que é um medo que nos protege. É um medo de fazer as coisas que não que impede você de cair de um lugar. É um medo natural que nos protege. Mas existem pessoas que estão presas, acorrentadas, aprisionadas pelo espírito do medo. Uma pessoa que está aprisionada pelo espírito do medo, ela não consegue fazer nada. Ela empaca as 4 rodas. Quando você tem um medo normal, mesmo com medo, você consegue vencer. Mas quando uma pessoa está aprisionada, subjugada pelo espírito do medo, mesmo que você quiser, mesmo que você tentar, você não vai conseguir. Porque há um espírito, há uma influência espiritual afligindo o seu espírito, falando ao seu espírito, que é mais forte. E nessa noite nós vamos quebrar esses cativeiros. Nessa noite sua alma vai sair dos cativeiros em nome de Jesus. A sua alma vai ser integrada para que você receba a voz do Espírito Santo e transmita para o seu espírito. Aleluia! Eu sinto o poder de Deus, eu sinto a presença de Deus em nosso meio. Se você já está chegando aqui, 33 pessoas, está aqui com a gente, eu quero pedir você para colocar o like aí, para a gente continuar, para o YouTube mandar para mais pessoas. Hoje nós vamos falar sobre a porta das ovelhas. Essa é uma das portas, das 12 portas de Jerusalém, da muralha, que protegia a presença de Deus, que protegia o lugar onde o templo ficava. Então essas portas,
elas são proféticas nas nossas vidas, porque nós somos o templo hoje. Então essas portas têm que ser protegidas. As muralhas têm que se levantar a partir de hoje. Se você estiver sendo atacado nessa porta das ovelhas, as muralhas vão se levantar hoje e os ataques vão cessar em nome de Jesus. Hoje nós vamos aprender o sentido espiritual da porta das ovelhas. E como saber que tem muros derrubados junto a essa porta. Nós vamos entender como que nós vamos saber se tem muros derrubados nessa porta. E o principado que atua nessa porta de acordo com a Bíblia. Nós vamos entender qual é o principado que atua nessa porta de acordo com a Bíblia. E as legalidades mais comuns que geram ataques nessa porta. As legalidades que nós podemos dar para que o inimigo possa nos atacar nessa porta. E nós vamos orar no final. E nós vamos renunciar. Por isso você não sai desse culto, porque no final nós vamos orar e renunciar. A porta das ovelhas. Anota aí. Hoje nós vamos falar da porta das ovelhas. A porta das ovelhas, ou a porta do gado, ela está em Neemias 12, no verso 39. Olha só, essa porta, ela era destinada à entrada dos rebanhos na cidade. Então significa que é o quê? A obra da restauração dos muros começou e terminou na porta das ovelhas. Em Neemias 3, no verso 1 e 32. Depois anota essas passagens aí. E a porta é a porta também da humildade, do perdão e do sacrifício, onde você reconhece que não pode se salvar sozinho e precisa de um resgatador. Nessa noite nós reconhecemos que nós não podemos nos salvar sozinhos e nós precisamos de alguém para nos resgatar. E esse alguém é o nosso Senhor Jesus, o sangue dele que foi derramado por mim e por você. É esse sangue que nos resgata, é esse sangue que nos salva, é esse sangue que nos cura, é esse sangue que nos prospera, é nesse sangue que nos faz filhos de Deus, filhas de Deus. A porta das ovelhas. Esta é a primeira porta que é edificada quando você aceita Jesus. Então, quando você aceita Jesus, é a primeira porta. Jesus fez da porta das ovelhas e ele declara: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Então a porta das ovelhas é a porta de entrada, é a porta da salvação, é a porta da redenção, é a porta do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entre as 12 portas de Jerusalém, a porta das ovelhas era a mais importante, pois de nenhuma outra a Bíblia fala que foi consagrada. Então a porta das ovelhas, ela foi consagrada pelo Senhor. Isso nos faz lembrar de quem somos e quem servimos. Somos filhos de Deus e Jesus, Ele é o nosso pastor, é Ele que nos conduz, é Ele quem nos direciona. A porta das ovelhas representa o sacrifício perfeito pela humanidade, ensinando que devemos morrer para o mundo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Pois devemos com Ele morrer, para que também com Ele tenhamos a vida eterna. Devemos também com Ele morrer, para que tenhamos com Ele também a vida eterna. E como que eu vou morrer, apóstolo? Morrer
com as minhas vontades, com as suas vontades, com os seus desejos. Em Jesus nós precisamos perder para ganhar. Quando eu perco a minha vida, eu ganho a vida de Deus. É o jogo de perder para ganhar. Quanto mais eu perco, mais eu ganho. Quanto mais eu perco a minha identidade adâmica, mais eu ganho a vida de Jesus em mim. A vida eterna em mim. A porta das ovelhas está relacionada com a tribo de Naftali e com o mês de Adar. Anote isso aí. A porta das ovelhas está relacionada com a tribo de Naftali e com o mês de Adar. Nesse mês, há uma atmosfera de vitórias impossíveis, viradas de mesa e finalização, construções inacabadas. Eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus vai te dar vitórias em coisas impossíveis, em nome poderoso de Jesus. Deus vai virar a mesa na sua vida a partir de hoje, em nome poderoso de Jesus. Se você recebe aí, se expresse aí, se manifeste aí nos comentários, em nome de Jesus. Deus vai virar a mesa, Deus vai te dar a vitória de algo impossível. Aleluia! Aleluia! Eu sinto o poder de Deus, eu sinto a glória de Deus, há uma glória sendo manifesta no nosso meio nessa noite, há algo poderoso que está fluindo, há um rio que está fluindo no nosso meio nessa noite, vitória em coisas impossíveis, impossível de acontecer, vai ser possível. O seu Deus é o Deus do impossível. O possível fica com você. O que eu espero do meu Deus é algo impossível, é algo sobrenatural, é algo que não passou na minha mente, não subiu na minha mente, é mais que eu pensava, é mais que eu esperava. Aleluia! Aleluia! O que Deus vai fazer na sua vida é mais do que você esperava, é mais do que você pediu, está além, são vitórias impossíveis de acontecer, vão se tornar possíveis, porque Deus está na sua vida, o eterno está se manifestando na sua vida nessa noite. E agora, como que nós vamos identificar se esses muros que protegem a minha alma, que protegem a porta das ovelhas, se eles estão em ruínas, se eles estão fragmentados, se eles estão abaixados, destruídos, em ruínas? Você vai ver características agora de ataques na porta das ovelhas e juntamente com a tribo de Naftali. A tribo de Naftali é uma tribo de palavras resplandecentes, são comunicadores. E nós vamos ver quais são os ataques sobre a porta das ovelhas e que ataca diretamente também a tribo de Naftali. Se você se identifica com esses ataques aqui nessa noite, no final nós vamos orar e você vai sair desse cativeiro em nome de Jesus. Então nós vamos entender aqui agora quais são as ferramentas que o diabo usa, quais são as armas que o diabo usa para acessar, para adentrar nessa porta e fragmentar a sua alma e transmitir a voz dele para o seu espírito, para entrar diretamente nos seus ouvidos espirituais. Primeiro ponto,
a primeira coisa que o seu muro possa estar derrubado. Ter uma vida secreta de pecados. Se eu e você tivermos uma vida secreta de pecados, esse muro está caindo à ruína. O muro está se arruinando. Nessa noite, se você se encontrava nessa condição, é uma noite para você realinhar com o Senhor, sair dessa dimensão, e você vai ter uma vida limpa e íntegra diante do Senhor. Ter uma vida secreta de pecados. Segundo ponto, ver os defeitos dos outros e não saber elogiar, mas deseja ser elogiado e reconhecido. Só sabe ver o defeito dos outros, não elogia ninguém, não dá um elogio para ninguém, só olha defeitos. Só vê os defeitos. Aonde vai, só vê defeito. Não tem coragem de elogiar ninguém, apóstolo. Só vê defeitos. Mas deseja ser elogiado. Põe defeito em todo mundo, mas deseja ser elogiado. Opa, está errado. Se você se identifica com isso nessa noite, você vai sair desse cativeiro de colocar defeitos em Deus e o mundo. Mas eu quero ser elogiado. Alô? Pode continuar, gente? Escreve aí nos comentários, pode continuar? Terceiro, se alegrar com as falhas dos outros. Fica feliz em ver as falhas. Fica feliz em ver os erros dos outros. Isso é um ataque contra a sua vida. Se você tem esse sentimento de felicidade quando as pessoas não vão bem, tem algo errado que está atacando você. Quarto, usar seus dons e talentos para o seu sucesso e não para o reino de Deus. Tudo que nós fazemos é para o reino de Deus. Os seus dons e o seu sucesso também tem que estar linkado para o reino de Deus, para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus na sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que o seu sucesso vai ser um outdoor, um standard, aonde as pessoas vão passar e vão ver Jesus em você, vão ver o que Jesus fez na sua vida. Então o seu sucesso não é para você, é para glorificar Jesus e para mais pessoas vir para o reino de Deus. Acessar o reino de Deus. É o desejo de Deus que você tenha uma vida de sucesso. É o desejo de Deus que você tenha uma vida abundante, uma vida transbordante. Porque com isso, as pessoas vão visualizar e vão falar, eu quero o Deus dele, eu quero o Deus da Leia, eu quero o Deus do Oscar, eu quero o Deus da Luciana, eu quero o Deus da Maria Costa, eu quero o Deus do André Luiz, eu quero o Deus da Angélica, eu quero o Deus da Eleandra, eu quero o Deus da Clélia. As pessoas, você não vai nem pregar, as pessoas vão vir até você. Saber o que Deus tem feito na sua vida, saber aquilo que Deus tem transbordado na sua vida. Ei, André, me conta aí, meu irmão, como é que você está conseguindo ter tanto sucesso? Me ajuda. E aí você fala que é Jesus. Então é o desejo de Deus, André, te colocar em um lugar de evidência, te dar sucesso em todas as áreas, sucesso no seu negócio, para que o nome dele seja glorificado, para que as pessoas vejam Deus agindo na sua vida. Por anos, a igreja recebeu um conhecimento
que ser humilde é ser pobre. Pobre é o diabo, meus irmãos. Quando nós recebemos Jesus, todos nós temos condições de prosperar. Todos nós temos condições de ter uma vida melhor. Por isso que Jesus veio, para nos libertar da pobreza. Pobre é o diabo. E o evangelho da pobreza foi pregado, misturado com a igreja católica. Pobre é o diabo. Deus, é a vontade de Deus prosperar você, para que a sua vida, o seu sucesso, seja para a glória dEle, seja para glorificar o nome dEle. Agora, pessoas que passam anos na igreja, a vida não muda, fica sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito. Você não vai ganhar ninguém para Jesus. Não vai, porque as pessoas estão vendo a sua vida, estão lendo a sua vida. E se não tem transformação, também não tem o avanço do reino. Por isso, que é o desejo de Deus, prosperar seu casamento, prosperar sua vida financeira, prosperar na sua saúde, prosperar nas suas emoções, na sua vida sentimental, mulher, homens, prosperidade na vida sentimental, receba aí nessa noite, em nome de Jesus. Mulheres que não se casaram, vão se casar nesse ano, em nome de Jesus, nesse tempo. O André está colocando, verdade, Jesus quer que todos sejam prósperos, para que o nome dele seja glorificado. Aí, porque ir para o campo da prosperidade demanda esforço, demanda sair do comodismo, sair da zona de conforto. O que é a zona de conforto? A zona de conforto não é você ficar sentado em um sofá, não. É você não querer aprender mais nada, é você não querer subir de cargo no seu emprego, é você se conformar com o que você tem hoje. É o conformismo. Essa é a zona de conforto. Mas para sair dessa zona, demanda o quê? Uma ação, uma atitude nossa. Então, às vezes, é melhor dar desculpa do que ter atitude. Dar uma desculpa é mais fácil. Falar, não, Deus não liga para isso, irmão. Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo. Mas a sua prosperidade, quando você sai da zona de conforto e Deus derrama mais da sua vida, glorifica o nome dEle. As pessoas veem Deus na sua vida, as pessoas te procuram para saber, as pessoas querem a sua oração, porque tem algo diferente na sua vida. Shalom, shalom, Isa, amém. Receba essa palavra, toma posse dessa libertação, amém. Sair da procrastinação, zona de conforto. Olha só, sexto, pensar mais ou menos de quem realmente você é, se diminuir. Tem pessoas que pensam a quem, e tem pessoas que pensam além. Não, Deus não quer que você pense também a quem, diminua aquilo que Ele te fez, a sua identidade. Nessa noite eu profetizo sobre a sua vida, a sua identidade é afirmada de filho, de filha de Deus. Você tem uma herança, você é filho, você é filha, receba essa identidade, essa é a sua identidade celestial. Então você não pode pensar nem além, e nem também a quem. Aí ele está falando, é forte é o manto, amém. Humilhar e pisar nas pessoas. Sétimo, humilhar as pessoas, pisar nas pessoas.
agir, oitavo, agir com arrogância, com espírito de altivez. Toda vez que alguém tem dificuldade para aceitar correção, se você tem dificuldade para aceitar correção, o muro está caindo, está ruindo. Nós não podemos ter dificuldades de aceitar uma correção, quando ela vem da parte de Deus, quando ela vem carregada de bálsamo. Não é afronta, é confronto. Olha só, quando temos dificuldade para perdoar alguém, dificuldades para perdoar, também deixa você desprotegido. O inimigo pega os fragmentos da sua alma nesse trauma, nesse evento que aconteceu, que você ficou magoado, e ele te acusa, ele tem acesso aos fragmentos da sua alma e transmite para o seu espírito raiva, ódio, mágoa, rancor. E você fica impossibilitado de receber aquilo que Deus tem preparado para você. O principado que atua por trás dessa porta é o principado chamado Leviatã. É o Leviatã que age por trás dessa porta. E algumas características, de acordo com a Bíblia, sobre esse principado. O Leviatã, a Bíblia chama ele do pai dos orgulhosos. Olha isso. O Leviatã é pai sobre os orgulhosos. E Jesus nosso Deus é o quê? Pai, nós temos um pai sobre os humildes. Eu estou diante de uma igreja humilde. Eu estou diante de uma igreja com o coração quebrantado. Em nome de Jesus. Todo orgulho vai se quebrar hoje. Toda atuação do Leviatã vai se quebrar hoje. Na sua vida nós vamos renunciar. Olha a característica do Leviatã. Ele deixa rastros e se move na lama. Tem muitos dentes e representa o Senhor dos mares. Então ele deixa rastros e se move na lama. Então ele leva as pessoas para a lama. Para um lamaçal, para um lugar escorregadio, aonde tem pessoas patinando. Quando elas pensam que vai alcançar, que vão alcançar, não alcançam. Estão escorregando, o tempo todo escorregando no lamaçal. Isso vai ser removido nessa noite em nome de Jesus. Ele apresenta como um tridente responsável por terremotos, desastres naturais, esse principado. Olha só, gente. A falta de perdão, quando nós não perdoamos a nós mesmos e aos outros, essa é uma janela muito poderosa que se abre. Isso está em Marcos 11:25. Você precisa se perdoar também, perdoar você mesmo, por algo que você fez, que você não se arrepende hoje e fica sendo acusado. O orgulho é obstinação. Quando nós sentimos superiores aos outros ou inferiores aos outros, deturpamos a nossa identidade e capacidade dada por Deus. Isso significa que sentir-se inferior aos outros também é orgulho. Quando insistimos na nossa verdade, nos recusamos a ouvir os outros, inflexível, não se deixa convencer. Você insiste na verdade que você acredita. Não dá tempo nem para outra pessoa, nem para ouvir algo diferente. Isso é orgulho. Ouça. Murmuração também é um ataque. Reclamar, se queixar,
ser ingrato ao Senhor, desonra e vergonha. Esse cativeiro expõe as pessoas à humilhação e ao ridículo. As pessoas debocham, desacreditam de você, achando que as suas palavras não têm valor. Hoje você vai sair desse cativeiro, onde você está sendo humilhado, as pessoas estão debochando de você, que as suas palavras não têm valor. Deus vai te tirar desse cativeiro hoje. O Espírito Santo vai te tirar, vai tirar a sua alma deste lugar. Em nome de Jesus. Pecados mais comuns que podem levar a cativeiros nessa porta são autoculpa, autocomiseração, sentir-se culpado por algo, mesmo depois de confessar e ser perdoado, ou ainda sentir pena de si mesmo. Mesmo que você confessou, mesmo que você confessou ao Senhor, você já foi perdoado por Deus, mas você ainda se sente culpado. Isso é uma atuação do Leviatã, porque isso é orgulho, porque se Deus já te perdoou, você também se perdoa. Se Deus já me perdoou, quem sou eu para me sentir culpado? Para me massacrar, para me punir, eu mesmo estou me punindo. Ou você mesmo está se punindo por algo de ruim que você fez. Deus já te perdoou. É o momento de você também se perdoar. Seja humilde. Eu me perdoo porque aconteceu isso no meu casamento. Eu me perdoo porque aconteceu isso na vida dos meus filhos. Eu me perdoo. Vou ser liberta disso hoje, em nome de Jesus, amém, mas ressentimento, pecado de ressentimento, raiz de amargura, diz que perdoa, mas sente a mesma tristeza, raiva e indignação que sentiu no mesmo dia da ofensa, toda vez que pensa naquela pessoa, o mal que ela causou. É um sentimento de profunda aversão, provocado pela experiência vivida. Diz que perdoa, mas não perdoou nada. Quantas pessoas já peguei na mentoria e falou: apóstolo, eu já perdoei fulano, não precisa não. E quando a gente vai fazer o momento do perdão, na mentoria individual, essa pessoa, ela se derrete toda. Você vê que no final, ela mesma fala: eu não tinha perdoado mesmo não, porque esquece. Mas na hora que toca no assunto, vivencia o mesmo momento, ressentimento, tristeza, raiva, indignação por aquela ofensa. Esse orgulho. O orgulho impede você de perdoar. O Leviatã não quer que você perdoa. O Leviatã quer produzir raiva, indignação, tristeza. O Leviatã quer aprisionar você nesse cativeiro. Para que você não tenha uma comunicação pura, uma comunicação verdadeira. Lembre-se que a tribo dessa porta é a tribo de Naftali, é a tribo da comunicação, é a tribo que libera palavras resplandecentes. Se sua alma está cheia de tristeza, de raiva, de indignação, de ódio, de mágoa, quais são as palavras que sairão da sua boca? É isso que o diabo quer, é isso que o Leviatã quer. Levar os fragmentos da sua alma para o inferno, para que você libere palavras malditas, palavras escuras, não palavras resplandecentes. Por isso que nós precisamos cuidar das portas. Por isso que nós precisamos cuidar da nossa alma. Por isso que nós precisamos remover do cativeiro.
hipocrisia, viver uma vida dupla, ainda que hoje você não viva mais. Servia na casa de Deus, mas vivia em pecado em algumas áreas no secreto. Servia, mas vive no pecado. Pecados mais comuns que podem levar aos cativeiros que nós estamos falando. Mais um, a murmuração, queixar, ser ingrato, a ingratidão também te leva ao cativeiro. Também, Satanás, quando você tem uma vida de insatisfação, é insatisfeito com tudo e com todos, a sua alma está sendo assolada no inferno. O que está vindo do inferno que está transmitindo para o seu espírito. Por isso que os seus olhos espirituais não conseguem enxergar as coisas boas. É só insatisfação, é só ingratidão. Fica cego, porque o seu espírito, ele tem as mesmas faculdades. Ele tem olhos, olfato, paladar, ele tem ouvido e ele tem tato. Então, quando a alma está encarcerada por alguma dessas coisas aqui, o diabo fala do inferno e a alma transmite para o seu espírito. O seu espírito ouve isso. Ódio, ira. Tem casamentos, tem pessoas em casa, casais, que não pode nem um olhar para o outro que dá ódio, que dá raiva um do outro, que fica possuído pelo ódio, porque não conseguiu perdoar. O orgulho não deixou perdoar. Os fragmentos da alma estão encarcerados no inferno. E aí, do inferno transmite ódio para o seu espírito. Quando você olha para a pessoa com os olhos naturais, nos olhos espirituais você está com raiva, com ódio. Você vê dentro da sua casa o seu inimigo. Isso vai ser removido hoje. Desonra e vergonha. Esse cativeiro expõe as pessoas à humilhação, a palavras, achando que as suas palavras não têm valor, em lugar de vergonha que sofreu. Mas no lugar da vergonha, você receberá nessa noite dupla honra. A vergonha do seu passado, a vergonha em algum momento que você sofreu uma vergonha, e o diabo pegou os fragmentos da sua alma naquele evento, e levou para o inferno. E as suas palavras, hoje, quando você libera, não tem valor, não tem peso. Não tem peso nenhum, não tem valor. As pessoas não respeitam, as pessoas não recebem. Deus vai te dar dupla honra nessa noite, em nome de Jesus. A sua alma vai sair desse cativeiro hoje. O cativeiro está sendo exposto, e os anjos do Senhor vão tirar você deste lugar em nome poderoso de Jesus. Falta de perdão. Quando não perdoamos a nós mesmos e nem aos outros. Quero chamar a apóstola aqui. Nós vamos orar. Nós vamos orar forte aqui nessa noite. Se prepare aí na sua casa. Se prepare aí na sua casa
para nós renunciarmos nessa noite. A sua alma vai sair do cativeiro em nome poderoso de Jesus. Os anjos do Senhor, eles vão ao encontro da sua alma que ficou traumatizada, fragmentada no inferno. Vai abrir o cativeiro e você vai sair deste lugar em nome de Jesus. A sua alma vai ser integrada novamente, inteira novamente, para ouvir a direção de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e transmitir para o seu espírito. Amém? Aleluia! Vamos fazer juntos essa oração de confissão. Amém? Eu vou declarar e você vai repetindo essa oração aí comigo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós renunciamos, nós rejeitamos, Pai, a toda aliança com Leviatã, a toda a influência do trono de Leviatã. Nós confessamos os nossos pecados e dos nossos antepassados por levantar altares de adoração para Leviatã através do orgulho, da arrogância, da altivez, da dureza de coração. Nós também declaramos pela rebelião contra Deus e contra as autoridades. Nós te pedimos perdão, Pai, em nome de Jesus. Por muitas vezes nós queremos ser reconhecidos para a nossa glória e não para a glória do Senhor. Por usarmos os nossos dons, os nossos talentos para o nosso sucesso e não para o teu reino. Por querermos ser abençoados por Jesus e não tê-lo muitas vezes como nosso modelo de vida, por não esvaziarmos de nós mesmos, do nosso ego, da nossa vontade própria, e não nos submetermos à tua real vontade, Pai. Pela nossa ignorância de não querermos conhecer o novo do Senhor e seus princípios, verdades e revelações, e não nos comprometermos em cumprir e viver os seus ensinamentos e os seus mandamentos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós te pedimos que o Senhor retire de todas as cadeias e cativeiros que nos mantiveram presos à nossa vontade sob o controle dominador e manipulação de Satanás, de seus demônios e de outras pessoas. Declaramos que estamos livres da autoculpa, da autocomiseração, da falta de perdão, da murmuração, da desonra, da vergonha, da hipocrisia, do ressentimento, do orgulho, da obstinação, da rebeldia, da teimosia, da arrogância, do egoísmo e de todas as correntes em volta das nossas vontades, e queremos nessa noite declarar que nos submetemos à vontade do Senhor. Nós decretamos que fomos redimidos e perdoados de todos os nossos pecados. Fomos estabelecidos, ungidos e selados pelo Senhor. Estamos escondidos com Cristo em Deus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Nós declaramos que viveremos conforme a tua palavra em Filipenses 2, que diz que o Senhor é a nossa completa alegria, que teremos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Pedimos a ajuda do Espírito Santo para que não façamos nada por ambição egoísta ou por vaidade, e que nós possamos agir humildemente, não nos considerar superior aos outros. Que nós cuidemos não somente dos nossos interesses, mas também dos interesses dos outros. Que a nossa atitude seja a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Declaramos e profetizamos em Cristo Jesus que nós temos a unção da perseverança.
Não desistiremos da nossa herança, nem da nossa família. Sabemos que o Senhor tem um destino para cada um de nós, conforme o Senhor diz em Gênesis 38. E o Senhor nos garante vitória, e nós recebemos favor do Senhor, e somos saciados de todos os bens naturais e espirituais, segundo diz a tua palavra, em Deuteronômio 33, 23. O Senhor nos dá o rugido do leão para proclamar liberdade aos cativos. Tomamos posse do poder da humildade em nossas vidas, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. E Pai, queremos parecer com o Senhor Jesus, que a bênção de Jesus alcance a nossa família, nosso ministério, os nossos bens e os nossos negócios, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Pai, nessa hora, mediante essa palavra, nós declaramos que os anjos do Senhor agora sejam liberados agora para ir nos cárceres, que prende a alma dos teus filhos agora. Os anjos do Senhor sujeitam os carcereiros da alma e tira os fragmentos da alma deles, tira a alma deles dos cativeiros agora, em nome de Jesus. Todo cativeiro de raiva, de ódio, de mágoa, de hipocrisia, de insegurança, de medo, de incerteza, depressão, sai deste lugar agora, são liberados deste lugar agora. Anjos do Senhor com espada desembainhada, anjos do Senhor com espada desembainhada para remover, para sujeitar todo guardião da alma, que a sua alma venha agora para as regiões celestiais, que a sua alma venha agora para os lugares seguros, no Senhor, para o abrigo no Senhor, em nome poderoso de Jesus. Que a sua alma agora receba o abrigo do Altíssimo, que a sua alma agora seja escondida no esconderijo do Altíssimo, em nome de Jesus. Toda obra de bruxaria, toda feitiçaria contra você, todo altar que foi levantado, todo sacrifício que foi feito para trazer destruição na sua vida sentimental, financeira, na sua saúde, é derrubado hoje. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus fala. O sangue de Jesus agora está vertendo ao nosso favor no tribunal nos céus, removendo todo bloqueio, removendo tudo aquilo que impede o avanço do reino de Deus nas nossas vidas. Sore lá matou corola bobo. Rala matou corola boçou corola bobo. Hana maçou corola babaçá caraca lá baçou. Eu sinto a glória de Deus, há um poder sobrenatural sendo liberado sobre nós. Há uma unção poderosa. Sore la 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 basa caraca la la maso cororobo. Yere la la mato cororobo so cororola mama. Aleluia. 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 Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Espírito Santo sopra todo pó de morte, sopra dos quatro ventos sobre nós, levando todos os resquícios de morte, removendo tudo aquilo que não provém do Senhor nas nossas vidas. Espírito Santo, tira, remove das nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo o peso na vida dos teus filhos, Pai, é removido agora. É removido agora. Todo jugo, toda palavra que foi enviada das trevas, do inferno, e que a alma deles transmitiram para o Espírito, colocando medo, insegurança, incerteza, é removida agora, em nome de Jesus. São retiradas. Aleluia. Apóstolo, eu tenho a mente
fértil. Eu vejo tudo isso. Demônios carcereiros gritando quando os anjos de libertação chegaram. Amém, André. Amém. Eu creio que foi removido todo o bloqueio em nome de Jesus. Escreve aí, gente. O que vocês sentiram aí? Mediante essa palavra tão poderosa. Fiquei até meio sonolenta. Mediante essa palavra tão poderosa, nós vamos levantar um altar de adoração. Nós vamos levantar um altar de adoração ao Senhor. Você vai pegar a sua oferta, a sua melhor oferta hoje. Nós vamos levantar esse altar de adoração e eu vou orar por você. Eu vou apresentar essa oferta diante do tribunal nos céus. Mas não qualquer oferta, mas a sua melhor oferta. Libere a sua melhor oferta aqui nessa noite. Muitos arrepios. Nós vamos colocar aí o CNPJ da nossa igreja, o Pix. Faça a sua oferta. Levante o seu altar de adoração. E eu quero orar por você. Eu quero abençoar você. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu quero orar por você, por essa oferta especial. Eu quero apresentar essa oferta no tribunal nos céus, como um altar. Essa oferta vai subir como uma voz nesse tribunal para liberar, para desatar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós entramos em acordo com o tribunal nos céus. E nessa hora, desde a terra, nós apresentamos essa oferta no seu tribunal. Que seja como uma voz falando diretamente com o Senhor como juiz, para que o Senhor possa fazer os vereditos, os decretos favoráveis à vida dos teus filhos. Que o sangue de Jesus agora tira todo o bloqueio que Satanás tem colocado, toda barreira que Satanás tem colocado, e as respostas das orações sejam liberadas agora. Que os anjos do Senhor que assiste agora no seu trono, sejam liberados para cumprir os decretos favoráveis, as respostas das orações, em nome de Jesus. Respostas sejam liberadas,
Nesse tempo você vai ver as respostas de Deus, das suas orações chegando aceleradamente. Se você acredita, coloca amém aí. Se você acredita, expressa aí, concorda comigo aí nos comentários. Deus vai responder as suas orações aceleradamente, apressadamente. Os céus estão abertos, não há embargos, não há bloqueios. Ele vai responder. Em nome de Jesus. Eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o que você tem orado, mas eu só sei que as respostas já estão chegando, em nome de Jesus. Receba isso aí. Aleluia. Queridos, eu tenho um aviso muito especial para vocês. Na virada do ano, de 2024 para 2025, nós teremos um culto. Será o Rosh Kodesh. A virada do mês também, dentro do calendário hebraico, do calendário de Deus, será junto com a virada do ano 2004 para 2025. 2024 para 2025. Então será no mesmo dia. Então nós vamos fazer uma grande celebração. E você não pode perder. É o dia das primícias, que você vai primiciar, vai ofertar e vai dizimar. Então será um tempo muito glorioso. E nesse dia, nós como igreja, nós vamos profetizar que as portas do inferno não prevalecerão contra as nossas vidas. O Deus Janus não vai liberar o poder dele sobre nós, em nome de Jesus. Você não vai ser pego no passado e nem no futuro. Porque nós vamos proibir as portas do inferno de prevalecer contra a igreja. Então já se prepare, que nós vamos ter esse culto aqui na nossa igreja online. Nós devemos começar lá para 10h30 da noite. Eu vou colocar todas as informações para vocês, amém? Amém. Além disso, pessoal, nós estamos em um tempo muito especial e o seguinte, nós falamos que a gente ia celebrar o Hanukkah na terça-feira, mas nós decidimos celebrar na quarta, porque a festa de Hanukkah, ela inicia-se na quarta, é a festa das luzes, é a festa dos milagres. Quarta-feira agora, dia 25 de dezembro, abre-se um portal de milagres, segundo o calendário de Deus. Nós íamos fazer na terça porque já tinha culto mesmo, mas nós decidimos que vamos fazer na quarta, no dia certo, no dia em que esse portal está se abrindo, amém? Então, terça-feira tem culto normal, às 20 horas, vamos trazer aqui mais uma porta e mais uma tribo, amém? E na quarta, às 20 horas, celebraremos, então, Hanukkah, a festa das luzes, a festa dos milagres, quarta-feira, 8 da noite. Então, já coloca tudo na agenda aí, porque você tem compromisso conosco, terça, quarta e também na virada de ano, além dos próximos cultos. Amém? Amém, gente? Glória a Deus, que bênção, que noite especial, que palavra poderosa. Eu declaro em nome de Jesus que essa palavra frutifique ao longo dos seus dias aí nessa semana. Amém. Em nome poderoso de Jesus, que o Senhor te guarde, te proteja, que a luz dele venha resplandecer sobre a sua vida em tudo que você fizer, onde você entrar nesse tempo, em nome poderoso de Jesus. Que você tenha uma semana extraordinária. Até terça, então, estaremos juntos novamente. Um grande beijo a todos. Shalom, shalom.